Paz e graça, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar no vídeo um tema breve, porém muito interessante, porque mais uma vez nós vamos tratar de um assunto bastante divulgado e praticado dentro das igrejas, porém que não condiz com a palavra de Deus. Pois bem, hoje nós vamos tratar de circuncisão e apresentação dos filhos ao Senhor. Nós vamos entender que são coisas extremamente diferenciadas. O nosso texto bíblico, a base bíblica para este nosso vídeo está em Gênesis 17, Levítico 12 e Lucas capítulo 2. Bom, a gente começa lá em Gênesis 17, do versículo 9 ao versículo 12, onde Deus estabelece uma aliança com Abraão. E ali, então, ele determina que os homens fossem circuncidados. Essa aliança é um símbolo, essa atitude de se circuncidar representava a aliança com Deus, para a qual Abraão foi chamado. Deus, através da vida de Abraão, constituiu uma nação toda, que é o povo de Israel, como nós conhecemos nos dias de hoje, através dos relatos bíblicos. A circuncisão se trata de remover a pele, o prepúcio, do órgão genital masculino, ok? Eu vou colocar esta foto para vocês entenderem, ok? Se vocês, papais, estiverem com as crianças em casa e você não queira ver, não queira demonstrar essa foto para eles, tá? Então esteja ciente que não é uma foto, é só uma foto real, mas é uma ilustração. E aí você vai entender o que é a circuncisão, ok? Confere essa foto aqui para você entender direitinho como é essa remoção. As crianças, o homem, ele deve ser circuncidado ao 8º dia. Eis aí o ponto-chave do nosso vídeo de hoje, porque ali diz circuncisão e não apresentação, que são coisas totalmente diferentes entre circuncidar uma criança e apresentar ela ao templo, ao sacerdote. Veja que interessante, as crianças deveriam ser circuncidadas ao 8º dia e é interessante que esse é um dia bastante específico. Os médicos dizem que antes do 8º dia as crianças não têm uma boa coagulação do sangue. E dizem também que a partir do 8º dia a sensibilidade à dor da criança aumenta consideravelmente. Então o 8º dia seria justamente o dia perfeito para que a criança então fosse circuncidada. Veja como Deus é o autor, veja como ele planeja algo, planejou a nossa criação de uma forma perfeita. Até cientificamente o 8º dia é comprovado como o melhor dia para se circuncidar os meninos. A Bíblia também nos relata em Levíticos 12 que durante os 7 primeiros dias a mulher seria considerada impura, assim como também ela era considerada impura nos 7 primeiros dias do seu ciclo menstrual. Ao 8º, ela passa a não ser mais uma mulher impura para as questões dos ritos e dos objetos comuns. Então o que ela tocasse
não era mais considerado impuro a partir do 8º dia. Porém, a purificação pessoal dela continuava ainda mais por 33 dias para o homem, tá? E mais 66 dias se fosse uma menina, totalizando um tempo de purificação total de 40 dias para filhos homens e de 80 dias para as filhas meninas. Não se sabe explicar o porquê desta distinção de tempo. Nós não temos relatos científicos, não temos uma explicação divina. Até mesmo na tradição judaica, nós não encontramos algo que seja coerente com essa consideração que Deus fez de dobro de tempo para com as mulheres. Então, qualquer coisa que se diga a respeito é subjetivo, é uma conjectura das pessoas ao entenderem esse período dobrado. Algumas curiosidades a respeito desse período da criança, ou melhor, até da mulher quando ela estava grávida, é que ela não podia tomar banho muito quente, porque eles diziam que a água muito quente era propícia para causar um aborto nas mulheres. Elas também se abstinham de vegetais verdes, de comida salgada e de gordura em excesso, porque isso também eles achavam que isso poderia prejudicar o feto. Olha que interessante, quando a criança nascia, ela era lavada com sal, água e sal, porque eles acreditavam que o sal fazia com que a pele da criança endurecesse mais rápido, ou seja, que ela criasse uma maior resistência. E também, logo que elas nasciam, as crianças eram enroladas em panos, geralmente às vezes até eles colocavam talas, porque eles acreditavam que os membros cresciam de uma forma mais reta, né? Imagine uma criança bem embaladinha, bem retinha. Então eles embalavam essa criança, enrolavam essa criança com tecido e deixavam ela bem compacta para que ela crescesse, os membros crescessem direitinho e tivessem um maior rigor físico. O ritual da circuncisão na tradição judaica é conhecido como Brit Milá. Brit Milá significa aliança da circuncisão. Como nós já dissemos, essa circuncisão representa uma aliança com Deus, feita com Abraão e com o seu povo. Então, até hoje, eles mantêm essa tradição. Por questões de curiosidade, a pessoa que faz a circuncisão tradicionalmente não é um médico especialista em cirurgias, e sim um chamado Moel, que é um especialista em circuncisão. Raras são as vezes que um médico pratica a circuncisão em um judeu. Também é interessante que o nome da pessoa que segura a criança é conhecido como Sandek. E essa pessoa, ela tem uma função especial. Ela é uma pessoa geralmente de muita consideração. A família tem muita consideração por essa pessoa. Ela é uma pessoa muito importante. Então ela tem esse privilégio de segurar a criança no momento da circuncisão. Eu vou ler para você o capítulo 12, ou melhor dizendo, de Levíticos, para a gente ter um entendimento maior, ok? Como eu disse, nós estamos baseados, lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, e no livro de Levíticos, no capítulo 12, e vamos estar também citando Lucas 2, ok? Mas Levíticos 12 diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, ok? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias.
assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio, do órgão genital. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Ela não pode ir ao santuário. Presta atenção nesse versículo 4. Versículo 5 diz assim: mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da consagração ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo de sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. E aí o versículo 8 diz assim: para as mulheres que não tinham condições de fazer uma oferta maior, de maior valor. Então essa oferta do versículo 8, ela é mais simples, considerada para as pessoas mais pobres. E diz assim o versículo 8: mas se a tua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. O que eu quero dizer aqui então? Que o tema do nosso vídeo é circuncisão e apresentação. Circuncisão se deve praticar ao 8º dia, e a apresentação nós temos que praticar após o ato da purificação da mulher, que para filhos homens leva 40 dias. Ou seja, nós vamos ver agora em Lucas capítulo 2 como Jesus foi apresentado. E nós vamos entender que nós equivocadamente, como a igreja gosta de seguir as tradições do Velho Testamento, não sei o porquê ainda. Se alguém souber, me explique também, por favor, porque nós vivemos a dispensação da graça e não entendemos o porquê, não entendo o porquê vivemos ainda o Velho Testamento. A igreja pratica a apresentação da criança ao 8º dia, sendo que se deve praticar a circuncisão ao 8º dia, segundo as tradições judaicas, e a apresentação no 41º dia. Alguns entendem no 40º, mas uma interpretação melhor nos dá a entender que a apresentação deve ser no 41º dia. Veja que interessante o que diz a palavra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 22 e 23. Diz assim, olha que interessante. E cumprindo-se os dias da purificação, essa purificação é da mulher, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram até Jerusalém, onde estava o templo, onde ficava o sacerdote. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Veja que interessante, e o versículo 24 diz assim: e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja que interessante, se leva 40 dias então para a purificação da mulher,
quando ela tem filho homem. E a Bíblia relata que José e Maria foram até Jerusalém. Sabemos que Jesus nasceu em Belém e, por questões geográficas, nós sabemos também que Belém fica situada a aproximadamente 9 quilômetros de Jerusalém. A pé, levando em consideração uma mulher grávida que tem um filho recém-nascido, em média se leva de 2 horas a 2 horas e meia para se percorrer esse trajeto de uma forma normal, tá? Pode ser que se tenha ampliado mais esse tempo na época, óbvio, porque nós estamos falando de deserto, nós não sabemos as condições realmente como eram, tá? Então, mas vamos considerar aí uma média de 2 a 3 horas. Nós vemos que a partir que se cessou o período de 40 dias, muito provavelmente no 41º, José e Maria se deslocam até o templo para levar Jesus até o sacerdote e então aí ser apresentado. Como nós podemos ver o relato lá que fala sobre Simeão. Para concluir, não tem muito segredo, como vocês viram, porém fica muito claro que circuncisão se deve ser feito ao 8º dia e a apresentação da criança não é obrigatória ao 8º dia, como a grande maioria das pessoas cristãs compreende. Seguindo a tradição judaica, ela deve ser feita no 41º dia, alguns com entendimento que seja também no 40º. Ou seja, resumindo o nosso vídeo, nós temos 100% de convicção que a circuncisão deve ser feita ao 8º dia e nós temos a sugestão bíblica, né, que a apresentação deve ser no 41º ou, como alguns entendem, no 40º dia, refutando assim a apresentação das crianças ao 8º dia dentro da igreja. Isso para aquelas que seguem as tradições judaicas, ou seja, as leis deixadas por Deus ao seu povo de Israel. Lembrando que nós vivemos a época da graça, ok? Nós temos Jesus que veio por nós, cessando assim a lei, né? Cumprindo toda a lei e então dando início a uma nova era, a um novo procedimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém também, é muito importante. Até se você quiser deixar o seu like, é bom, porque o YouTube ele entende, né, o seu algoritmo aí, ele entende que quando você dá um like no vídeo, você tem o interesse até de ver mais vídeos do canal. E se você gostou, também não deixe de compartilhar, que você vai estar abençoando uma outra pessoa que não conhecia essa curiosidade, ok? Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima.